Olá, hoje a gente vai mergulhar na arquitetura da nossa língua. Mas calma, não é para ser uma aula de gramática daquelas bem quadradas. Pensa nisso como uma exploração de como a gente transforma ideias simples em pensamentos complexos e, de verdade, muito poderosos. E para começar, vamos com um exemplo clássico. Pensa bem nessa frase aqui de Júlio César. 3 ações. 3 orações curtinhas, independentes. Cada uma tem sua própria força. Vim, vi, venci. São como 3 tijolos, sabe? Fortes sozinhos. Mas a mágica mesmo, a mágica acontece quando a gente começa a conectar essas peças. E essa é a grande questão, né? Como a gente passa desses tijolos soltos para uma estrutura firme e coesa? No português existem basicamente 2 plantas baixas, 2 projetos fundamentais para conectar nossos pensamentos. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Este é o nosso roteiro. A gente começa com os 2 grandes projetos de construção de frases. Primeiro, o método de colocar uma ideia lado a lado. Depois, o de ideias encaixadas. Na sequência, vamos explorar os papéis que essas ideias podem ter, as ferramentas que usamos para conectar tudo e, por fim, o poder que isso nos dá. Tudo bem. Para construir frases complexas, temos 2 métodos principais. Pensa neles como a diferença entre engatar vagões de um trem e abrir uma daquelas bonecas russas, sabe? Uma dentro da outra. São 2 lógicas completamente diferentes para chegar a um resultado complexo. E aqui estão eles. De um lado, a coordenação. É o nosso trem. Cada oração é um vagão, sintaticamente independente, com seu próprio valor. Eles estão ligados, mas poderiam muito bem existir sozinhos. Do outro lado, a subordinação. Essas são as bonecas russas. Uma oração está encaixada dentro da outra, dependendo dela para fazer sentido. Uma serve como peça para outra. Vamos começar com o trem. A coordenação simplesmente coloca ideias de mesmo nível sintático em sequência, uma depois da outra, de forma linear. É a maneira mais direta de expandir um pensamento. E como a gente liga esses vagões? Podemos fazer isso de 2 formas. A primeira é a sindética. É sem conector, sem síndeto. As ideias são só colocadas lado a lado, separadas por uma pausa, como no famoso vim, vi, venci. A segunda é a sindética, que usa um conector, uma conjunção, para ligar os vagões e deixar a relação entre eles bem explícita. Vamos ver os tipos de conectores. O primeiro é o aditivo, que simplesmente soma ideias. No exemplo, a conjunção nem funciona como um sinal de adição negativo, somando 2 rejeições. Não gostar de canjica, mas não gostar de cocada. Em seguida, temos os conectores adversativos. Estes criam um contraste, uma quebra de expectativa. O filme teve sucesso. Isso cria a expectativa de que tenha agradado, certo? Então, o mas entra para quebrar essa lógica, mas não agradou os fãs. Ele introduz a oposição. E se quisermos apresentar uma escolha, usamos os conectores alternativos. Eles estabelecem uma relação de exclusão ou alternância. O famoso ou vai ou racha ilustra isso perfeitamente. Uma opção exclui a outra. Não dá para ter as 2. Às vezes, uma ideia é a consequência lógica da anterior. Para isso, temos os conectores conclusivos. Sempre praticou esporte, isso é um fato. Portanto, deve ter boa imunidade. O portanto nos diz que a segunda parte é uma conclusão tirada da primeira. Por último, neste modelo de trem, temos os conectores explicativos. Eles dão uma razão, uma justificativa para a ideia anterior. Não fume perto de postos é uma ordem ou um conselho. Por quê? Porque é perigoso. A segunda oração explica a primeira. Ok, vamos deixar o trem de lado e pegar as bonecas russas. Com a subordinação, uma oração inteira é, digamos, rebaixada para funcionar como uma peça dentro de outra oração, a principal. É uma ideia servindo de base para outra. Então, essa oração rebaixada, essa boneca interna, que papel ela pode desempenhar? Basicamente, ela pode assumir uma das 3 funções mais fundamentais da sintaxe. Ela pode se comportar como um substantivo, como um adjetivo ou como um advérbio. Olha só como isso funciona. Uma oração substantiva faz o papel de um nome. Em "O Matias disse que você chegaria tarde", a parte destacada é aquilo que o Matias disse. Uma oração adjetiva qualifica um nome, como um adjetivo faria. É uma ação que questiona a proibição, descreve que tipo de ação é. E a adverbial indica uma circunstância, como tempo, modo ou condição. Se o Brasil for campeão, estabelece a condição para a comemoração.
Agora, vamos focar na sutileza das orações adjetivas. Sem vírgulas, ela se torna restritiva. A oração, que sempre aderem à greve, funciona como um filtro. Não estamos falando de todos os professores, mas apenas daquele grupo específico que faz greve. A informação é essencial para definir de quem se fala. Agora, veja o poder da vírgula. Com ela, a mesmíssima oração se torna explicativa. A informação vira um comentário adicional. A frase agora diz que todos os professores tiveram um ponto cortado e apenas acrescenta um detalhe extra sobre eles. A propósito, eles sempre aderem à greve. A mudança de sentido é total. Vamos agora para duas das palavras mais multifuncionais do português. O que e o se. São como canivetes suíços. Dependendo de como a gente usa, eles podem abrir portas para diferentes tipos de orações subordinadas. São verdadeiras chaves mestras. Aqui vemos o que funcionando como conjunção integrante, introduzindo uma oração substantiva, aquilo que foi dito. E também como pronome relativo, iniciando uma oração adjetiva, o animal, o qual. O se faz o mesmo. Pode introduzir uma dúvida, como oração substantiva, ou uma condição, como oração adverbial. A mesma palavra com papéis totalmente diferentes. Então, por que tudo isso importa? Porque entender essa arquitetura não é só para passar numa prova. É sobre ser capaz de construir argumentos mais sofisticados, contar histórias mais ricas e expressar ideias com mais precisão e poder. Veja esta citação de Walter Ong. É uma frase complexa que usa exatamente o que a gente viu. Ela iniciou o que a impressão e os computadores apenas continuam. É um exemplo perfeito de uma ideia encaixada. Vemos aqui a coordenação e a subordinação trabalhando juntas para construir um pensamento profundo. É o domínio dessas estruturas em ação. E aqui fica o ponto crucial. Depois de analisar tudo isso, a questão é: será que agora, ao ler ou ouvir, fica mais fácil enxergar os projetos por trás da construção, os trens de ideias alinhadas e as bonecas russas de pensamentos encaixados? Identificar essa estrutura é o primeiro passo para dominá-la.